TRE, artigo 5. 5. Direitos individuais e coletivos. Yay! Pau. Agora é jurisdição universal e jurisdição única. Tá no 35. O que é jurisdição universal ou jurisdição única? A lei não excluiria da apreciação do poder judiciário lesão ou ameaça a direito. Este princípio é consagrado como o princípio da inafastabilidade do controle judicial, o princípio da universalidade da jurisdição. Qualquer pessoa que sinta que seu direito está sendo ameaçado ou que entenda que sofreu uma lesão merecedora de reparos tem o direito de ir ao judiciário buscar uma solução na forma de uma sentença proferida pelo juiz. Houve aqui um enorme ganho em relação à redação deste princípio na Constituição Antiga, que dizia: o ingresso em juízo poderá ser condicionado a que exorcem previamente as vias administrativas. A regra hoje é de qualquer pessoa pode recorrer ao judiciário, independentemente de abrir ou não processo administrativo. Excepciona o legislador constituinte apenas em relação à justiça desportiva. Artigo 2171, 34. A lei não prejudicará o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada. Busca-se garantir aqui a segurança jurídica, concedendo-se às pessoas estabilidade nas suas relações jurídicas com o Estado, normas supervenientes, ou seja, que sobrevenham posteriormente, não podem suprimir atos consumados. Ato jurídico perfeito, segundo o artigo 6.1 da Introdução ao Código Civil, é o ato consumado de acordo com a lei vigente ao tempo em que se efetuou. Como todo ato jurídico deve obedecer aos seguintes requisitos: agente capaz, vontade livre, objeto lícito e forma prescrita ou não, defesa proibida em lei. Coisa julgada, segundo o artigo 6.3 da Lei de Introdução ao Código Civil, é a decisão judicial de que já não caiba recurso. Direito adquirido é aquele que permite gozar dos efeitos de lei, não mais em vigor, por já ter sido incorporada ao patrimônio do seu titular, isto já ser da sua propriedade. É importante notar que não se pode alegar direito adquirido se o prejuízo for decorrente de emenda constitucional ou de dispositivo de propriedade de própria Constituição. O legislador deixa claro no início do inciso que a vedação em causa se destina à lei, isto é, ao ordenamento infraconstitucional. 30 e 30 e 30 e 37. Não haverá juiz ou tribunal de exceção. Proíbe-se a criação de tribunais ou juízos que não sejam aqueles previstos no artigo 92 CF. E os julgamentos somente poderão ser realizados por juízes ou tribunais pertencentes à estrutura de poder judiciário, a saber, Supremo Tribunal Federal, Superior Tribunal de Justiça e os tribunais regionais federais e juízes federais, os tribunais e juízes do trabalho, os tribunais e juízes eleitorais e os tribunais de juízes militares, os tribunais e juízes dos estados e do Distrito Federal. Tá falando de todos os tribunais, caraca. O mais famoso tribunal de exceção da história foi o que julgou os oficiais nazistas com o término da Segunda Guerra, o Tribunal de Nuremberg. No ordenamento brasileiro, não haverá casos a serem julgados fora do poder judiciário, por mais hediondo que seja o crime. 30 e... sei lá o que. É conhecida a instituição do júri com a organização de por a leis assegurados.
a plenitude de defesa, o sigilo de votações, a soberania dos verediços e a competência para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida. Júri é um órgão julgador formado por 7 pessoas do povo destinada a julgar crimes dolosos contra a vida, a saber, homicídio, que é matar alguém, e infanticídio, que é matar o próprio filho. Tem uma explicação aqui. O artigo 17 dos atos de disposições constitucionais transitórias, por exemplo, diz o seguinte: os vencimentos e remunerações, as vantagens e os adicionais, bem como os proventos de aposentadoria que estejam sendo percebidos de acordo com a Constituição, serão imediatamente reduzidos aos limites dela decorrentes, não se admitindo, neste caso, invocação de direito adquirido ou percepção de excesso a qualquer título. Logo após o parto, em virtude do estado puerperal, aborto, instigação, induzimento ou auxílio ao suicídio. Isso aqui são dolosos com a vida, tá? Ao jurado competente apenas ao examinador os fatos e dizer se o réu deverá ser condenado ou absolvido. O voto emitido pelo jurado é secreto. Ao final da votação é dado conhecimento ao réu de sua sentença. O jurado não aplica a pena, função esta que cabe exclusivamente ao juiz. No inciso acima, a soberania dos verediços quer dizer que o juiz é obrigado a acatar a decisão dos jurados, mesmo que não concorde com ela. A réu deverá ser assegurada a mais ampla defesa, ou seja, não serão admitidas qualquer atos que impeçam ou cerceiam seu direito de defesa. Não pode o juiz indeferir uma prova ou uma testemunha sob pena de violação de seus preceitos constitucional. Princípio de anterioridade de lei penal. 34. Não há crime sem lei anterior que o defina, nem pena sem prévia combinação legal. Toda conduta para ser considerada criminosa deverá estar previamente descrita em lei. Opa, acabei começando a ler outra coisa. Mas eu vou terminar isso aqui. Princípio da anterioridade penal, né? Não há crime sem lei anterior que o defina, nem pena sem prévia combinação legal. Não há não há crime sem lei anterior e não há pena sem prévia combinação legal. Toda conduta para ser considerada criminosa, ela deverá estar previamente descrita em lei. Enquanto tal, associada a essa conduta deverá vir a combinação legal da pena, ou seja, uma previsão legal de qual sanção será aplicada. Para que haja um crime é necessário que a lei que o descreve esteja em vigor antes de o ato ser praticado. Se lei posterior vier a prever uma conduta como criminosa, seus efeitos serão da data de sua publicação para frente. A lei penal, portanto, jamais retroagirá, isto é, jamais alcançará atos praticados antes de sua publicação, exceto na situação seguinte. Princípio de retroatividade da norma penal mais beneficiar benéfica ao infrator. Quer dizer, vou ler essa aqui também. Princípio da retroatividade da norma penal mais benéfica ao infrator. O que é isso? XL 40. A lei penal não retroagirá, salvo para beneficiar o réu. Desprende-se de que somente retroagirá a lei penal, que não mais caracterizar determinada conduta como criminosa ou que diminuir a pena a ser publicada ao criminoso, pois, nesses casos, o réu será beneficiado. A lei punirá qualquer discriminação atentatória dos direitos e liberdades fundamentais. Inciso não é um dispositivo auto-executável, precisando da expedição de lei regulamentadora. Yay! Essa coisa complicou.